Boa noite, meu querido. Graça e paz do Senhor seja sobre a tua vida. É com muita alegria e na presença de Jesus que eu estou aqui para compartilhar a palavra de Deus contigo. Para quem não me conhece, meu nome é Leiva Martins, eu sou seguidor de Jesus e moro em Brasília, Distrito Federal. Este é o canal Novo e Vivo Caminho e semanalmente a gente compartilha aqui no canal um comentário sobre a leitura bíblica anual que nós fazemos na nossa congregação aqui em Brasília. Hoje eu quero comentar contigo a leitura da carta de Paulo a Timóteo, a primeira carta de Paulo a Timóteo, os capítulos 4 a 6, que foi a leitura referente à segunda-feira passada, dia 13 de dezembro. E contextualizando para você essa carta de Paulo a Timóteo, Timóteo a Bíblia o descreve como sendo filho de um pai grego e de mãe judia. Ele foi um dos primeiros convertidos de Paulo ali na região de Listra e se tornou posteriormente um cooperador do apóstolo Paulo em todo o seu trabalho missionário, evangelístico e apostólico ali desempenhado por Paulo. A Bíblia diz também, né, que ele era filho e neto de pessoas que temiam a Deus. Cita nominalmente a sua mãe, Eunice, e a sua avó, que se chamava Lloyd, como pessoas onde habitavam uma fé genuína e sincera, né? Paulo diz isso lá na segunda carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Diz assim: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Então, ele era alguém que tinha uma herança espiritual de fé no Senhor Jesus. E à medida em que Timóteo foi crescendo nesse convívio, nesse discipulado com o apóstolo Paulo, foi se estabelecendo ali uma relação de confiança, uma relação de treinamento, uma relação onde Timóteo gradualmente ele foi crescendo na fé, no conhecimento, na autoridade e nos encargos que ele foi assumindo perante a Igreja do Senhor. Até o ponto em que ele se tornou um dos presbíteros da igreja de Éfeso. Uma igreja que, como eu já comentei para vocês, era muito querida, muito preciosa aos olhos do apóstolo Paulo, por todo o histórico que ele desempenhou naquela cidade, por toda a história de fé, de redenção, de milagres, de realmente estabelecer de uma maneira muito corajosa e muito firme a igreja do Senhor naquele contexto ali. E Timóteo, ele era um dos presbíteros ali. E além de cooperar como presbítero, Timóteo também foi levado a cooperar numa supervisão apostólica de Paulo, junto com Timóteo e um irmão chamado Silvano, na equipe apostólica ali, dando cobertura a diversas igrejas na região. Isso fica muito evidente quando você lê as cartas de Paulo às diversas igrejas, onde nos cabeçalhos, né, ele sempre colocava o nome das pessoas que estavam escrevendo aquela carta. Às vezes ela era Paulo e Silvano, Paulo e Timóteo, às vezes os três, né? Então fica muito evidente esse trabalho em equipe de Paulo, Timóteo e Silvano. E quando Paulo escreveu essas cartas, né, que nós vamos meditar hoje, principalmente a primeira carta de Timóteo, quando Paulo escreveu, Timóteo era um jovem discípulo dele e um jovem presbítero nessa cidade de Éfeso. E a cidade de Éfeso, imagine você, uma grande e importante cidade naquela época, que era sede de um culto histórico, um culto, né, pagão pela deusa Diana. Era uma cidade importante, um entreposto importante da Ásia Menor. Então imagine um jovem, uma pessoa nova, liderando uma igreja nova,
numa cidade grande, num contexto novo, de uma fé nova. Era tudo novo, tudo muito desafiador, tudo muito complexo para que uma pessoa, naquelas condições, liderasse aquela igreja com êxito. Mas foi justamente esse o desafio que Timóteo foi levado a enfrentar. Então imagine você liderar em condições adversas e estabelecer uma fé completamente oposta à cultura da sua época, da sua cidade, do seu contexto. Era esse o desafio que Timóteo enfrentava. E somado a isso, Timóteo, ele não era nem grego nem judeu, ele era mestiço, ele era filho, né, de pai grego e de mãe judia. Então, ele certamente enfrentava algum nível de resistência dos dois lados, principalmente dos judeus, né, que historicamente sempre foram mais bairristas e racistas nesse sentido, né, naquela época. Então, Timóteo era a pessoa mais improvável de ser escolhida naquele contexto, mas foi justamente quem Deus escolheu por meio do apóstolo Paulo para ser líder naquele lugar. E fica muito evidente, fica muito latente nas cartas de Paulo a Timóteo as palavras de encorajamento, porque certamente Timóteo precisou dessas palavras. Então, a carta de Paulo a Timóteo, ela traz orientações muito importantes para discípulos que vivem em situações de desafio. E se você, como eu, vive situações de desafio, situações de enfrentamento da sua fé, situações de questionamento da sua fé, essa carta foi escrita para mim e para você. Essa é uma carta de Paulo que nos encoraja a termos clareza de quem nós somos, para que a gente viva de uma forma relevante no contexto onde nós estamos. Então, a carta de Paulo a Timóteo, ela traz isso para nós. E Paulo, ele usa um tom muito paternal com Timóteo, frequentemente o chamando de meu verdadeiro filho na fé, enfatizando essa ligação, esse vínculo que eles tinham entre si, né? E isso é algo importante, a gente saber que tem referências, tem pessoas que exercem sobre a nossa vida essa função paternal e pastoral mesmo, né? Nós precisamos ter um locus, né? Um local, uma pessoa, né? Com quem a gente possa dividir, né? A nossa caminhada, dando realmente cobertura espiritual sobre a nossa vida, né? Eu já tenho falado sobre isso aqui nesses comentários, da relevância e da importância de sermos discípulos e de fazermos discípulos, né? Então, o discipulado é um princípio que nos protege, nos guarda, nos orienta na nossa caminhada cristã. E Paulo, ele tinha esse vínculo bem próximo com Timóteo, né? De uma paternidade espiritual bem clara e bem estabelecida. E Paulo, ele sempre encorajava Timóteo a ter clareza, né? Um segundo ponto aqui, a ter clareza do dom de Deus sobre a sua vida, né? Então, é uma coisa que um pai faz com relação aos seus filhos. É sempre estar lembrando quem ele é e qual o dom que ele tem, né? Isso é paternidade espiritual. O pai, ele sempre afirma e reafirma a identidade do seu filho e a vocação do seu filho, né? Sempre relembra, né, quem ele é e qual a sua vocação. E Paulo fazia isso. 1 Timóteo 4,14, ele diz assim: não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética, com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nestas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Então, essa recomendação, não seja negligente. Um dom te foi dado.
Você tem um chamado, você tem uma vocação, né? Então essa recomendação paternal e pastoral de Paulo. Paulo também encoraja Timóteo para que ele não tenha timidez, não tenha medo, não tenha temor em exercer o seu chamado, né? Ele ensinou assim para ele, porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e moderação, né? Então Deus não nos deu timidez, mas poder, amor e moderação para que a gente exerça o nosso chamado, a nossa vocação. Paulo fala também para ele: combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência. Então todas essas palavras encorajadoras, elas falam muito, né? Falaram muito para a vida de Timóteo, eu creio, e falam muito para a nossa vida também, mesmo a gente não sendo líder, né? A gente sendo seguidor de Jesus, mesmo não tendo um encargo de liderança, seja qual for, né? Essas palavras elas falam muito conosco, para que a gente tenha clareza da nossa identidade como filhos e filhas de Deus, para que a gente saiba bem claro quem é o nosso Pai, qual é a natureza espiritual que está aqui dentro, né? Filiação a Deus, para que a gente saiba bem a nossa vocação. Para que eu vim ao mundo, né? Qual o meu papel no mundo, né? Então, a gente tenha isso firmado. E a gente tendo convicção da nossa identidade e da nossa vocação, aí Paulo entra com essa complementação aqui. A gente tenha entendimento e clareza da nossa autoridade, do nosso poder. Porque Deus não nos deu espírito de medo, temor ou timidez, depende da versão, mas espírito de poder, amor e moderação. Então, identidade, chamado e poder de Deus sobre a nossa vida, para que a gente viva uma vida relevante no contexto onde nós estamos. Então, isso me chamou muita atenção nessa leitura e me despertou, né, para isso. E aí eu quero comentar também um outro aspecto, que é uma palavra que eu vi que é muito recorrente nessa carta. E eu destaquei aqui alguns versículos que eu quero ler contigo e comentar aqui. A palavra que destacou é a palavra cuidado, né? Palavra cuidado. Eu quero refletir um pouco com você sobre isso. 1 Timóteo 3,5, Paulo diz assim para Timóteo: pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Né? Então aqui fala do cuidado nesse aspecto doméstico, particular, de cuidar bem dos de casa, né? Porque se eu não cuido bem dos de casa, como que eu posso querer cuidar dos de fora, da minha casa, do meu núcleo familiar, né? Embora, claro, que isso diga respeito principalmente a quem é pai, a quem é mãe, existe uma obrigação e um compromisso de cuidado de todos para com todos, dentro de uma casa, dentro de uma família. Então, mesmo que você não seja pai ou mãe, essa palavra também diz respeito a você, de cuidar daqueles que são os teus laços familiares, né? Então, cuidado no aspecto da família. 1 Timóteo 4, os versículos 12 a 16, eu vou ler o trecho todo, nós vemos também esse cuidado permeando a nossa vida em outros aspectos. Olha só, 1 Timóteo 4, de 12 a 16 diz: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Olha aí, 5 coisas: palavra, procedimento, amor, fé e pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da palavra, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética, com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nestas coisas, ou seja, seja cuidadoso, dedique-se inteiramente a elas,
para que todos vejam o seu progresso. Cuide bem da sua própria vida e da doutrina, perseverando nesses deveres, pois fazendo isso você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. Né? Então veja que essa ideia do cuidado está permeando aqui todas as coisas. Primeiro, o cuidado consigo mesmo, né? De você se tornar exemplo, de você se tornar modelo, alguém a ser imitado em algumas coisas. Palavra, procedimento, amor, fé e pureza. E aqui é uma mensagem que fala muito para o jovem. Ninguém te despreze pelo fato de você ser jovem, né? Às vezes as pessoas acham, é jovem, jovem fala besteira, jovem age de qualquer jeito, jovem tem umas coisas idiota mesmo, né? Mas não, aqui a Bíblia está nos recomendando aos jovens discípulos que a gente seja referência, seja sal e seja luz. Para os novos e para os velhos e para todo mundo, né? Então ninguém te despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja padrão, né? Em várias coisas. Aqui fala também de termos dedicação à leitura da palavra, exortação e ao ensino. Aqui no contexto de liderança, né? Eram papéis de liderança que eram exercidos pelo presbitério. Fala de não sermos negligentes, ou seja, quem não é negligente é porque é alguém cuidadoso, né? De você ser cuidadoso com aquilo que você recebeu do Senhor, né? Não seja negligente com os dons que você recebeu de Deus. A salvação, o perdão dos pecados, a santidade, o Espírito Santo, o amor, a comunhão, a fé, a paz, tudo isso são presentes valiosos, preciosos, que cada um de nós recebeu do Senhor. Então, que não sejamos negligentes com esses dons. Né? E fala também de dons que nos são dados por mensagem profética com imposição de mãos. À medida que a gente vai caminhando, vai havendo um acúmulo de palavras a nosso respeito. Eu já testemunhei isso aqui uma vez e falo de novo. Eu tenho isso guardado na minha vida. Eu tenho isso anotado, literalmente. Palavras proféticas que moldam a minha vida, eu tenho elas guardadas no coração e registradas, porque isso vai me guiando e eu vou me lembrando delas. Né? Quando a minha fé é provada, eu me lembro, não, mas Deus falou. E isso reaviva a minha fé e corrige a minha caminhada. Com a imposição de mãos dos presbíteros. Como é bom a gente ter mãos que possam cobrir a nossa vida, né? Se você não caminha dessa forma, eu te recomendo fortemente, em amor e com muita graça, que você procure mãos onde você pode depositar a sua cabeça embaixo e receber oração. Isso é importante, isso é muito importante para a tua saúde espiritual, né? Seja diligente nestas coisas, dedique-se inteiramente a elas, olha aí o cuidado, para que todos vejam o seu progresso. A vontade de Deus é que cada um de nós, como discípulo de Jesus, tenha progresso em todas as coisas. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, pois fazendo isso você salvará a si mesmo e aos que te ouvem, né? Tente bem para a própria vida e para a doutrina. Cuide bem de si mesmo, cuide bem da palavra de Deus na tua vida. E aí você será salvo e salvará quem te escuta. Amém? 1 Timóteo 5, de 1 a 4, é uma orientação de Paulo de como ele deve tratar diversas classes de pessoas. Ao homem idoso, como se fossem pais, aos jovens como irmãos, às mulheres idosas como mães, às moças como irmãs, com toda pureza. E fala de tratar adequadamente as viúvas, né? E aí destaca aqui que a pessoa deve cuidar bem das suas viúvas, né? Aqui está falando do cuidado nesse sentido do corpo de Cristo, cuidar bem dos seus familiares, né? Fala também de trate adequadamente, né? De tratarmos
da maneira como as pessoas necessitam e precisam ser tratadas, com honra, com cuidado, né? Com afeto, com acolhimento. 1 Timóteo 5,8 fala também assim: pois se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé, e é pior do que um descrente. Então, se alguém se diz cristão, discípulo, mas não tem cuidado com os seus próprios parentes, né, ele está dando um atestado de que não é seguidor de Jesus. Então, veja que o cuidado é testemunho. Se você vai lembrar dessa palavra de Apocalipse 12:11, que eu falei sobre a palavra do seu testemunho, é algo que confere autoridade espiritual, né? Então, o testemunho de cuidar bem dos seus parentes, da sua família, isso confere autoridade espiritual. Aleluia. E aqui o último texto que eu quero compartilhar contigo, 1 Timóteo capítulo 6, versículos 11 a 15, que diz assim: veja, essa palavra é para você, imagine que eu estou falando para você pessoalmente. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Tudo isso que Paulo estava falando antes é o amor ao dinheiro, raiz de todos os males e causa de tropeço de muita gente. E aqui ele está contrapondo uma ideia. Fuja de tudo isso, desse amor ao dinheiro, dessa ganância, desse apego a querer enriquecer a qualquer custo. Fuja de tudo isso. E busque justiça, piedade, fé, amor, perseverança e mansidão. Você, homem de Deus, combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna. Amém? Para a qual você foi chamado e fez a boa confissão perante muitas testemunhas. Tome posse da vida eterna. Diante de Deus, que a tudo dá vida, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, eu lhe recomendo: guarde este mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo. Jesus voltará mesmo, né, no seu devido tempo. Guarde essa fé preciosa, esse mandamento imaculado. Ele, Jesus, é o bendito e único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A ele sejam honra e poder para sempre. Aleluia. Então, finalizando essa meditação de hoje, quero fazer um paralelo aqui com um artigo de jornal que eu li por esses dias, em que o autor ele diz assim, ele argumenta o seguinte: a nossa época está enfrentando uma severa crise de masculinidade. E eu fui lendo e isso me chamou a atenção, o que ele queria dizer com essa palavra, com essa ideia. E o argumento que ele desenvolve, ele resgatou uma fala do ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, quando ele foi perguntado sobre como que ele definiria masculinidade. E Barack Obama definiu masculinidade com uma palavra: cuidado. Masculinidade é cuidado. Essa foi a definição que ele fez. E aí o artigo avança e termina por uma crítica, né, à nossa época, a nosso estilo de vida hoje, né, predominante na sociedade, altamente narcisista, altamente egoísta, altamente sem empatia, sem misericórdia. Para você e eu, para nós que somos leitores da Palavra de Deus, isso não nos surpreende, porque é justamente assim que Paulo mesmo descreve para Timóteo como serão os últimos dias. Os homens amantes de si mesmo, egoístas, arrogantes, irreverentes, sem afeição natural, e etc, e etc, e etc. Mas é interessante ver como as coisas convergem, né? As ideias convergem com a palavra nesse sentido. E esse narcisismo, egoísmo, essa falta de empatia
que resulta numa falta generalizada de cuidado de todos para com todos. Cada um vive por si, não se importa com os demais, e as coisas se deterioram, e as coisas não têm um senso, né? Não têm uma percepção de coletividade. Então, o que eu acho melhor para mim é o que eu acho, isso é absoluto, e dane-se o resto, né? Essa inconsequência, essa falta de empatia, essa violência gratuita, verbal ou vias de fato, ou seja lá de que forma é exercida, tudo isso são retratos dessa falta de cuidado. E eu concordo com essa percepção desse articulista, né, que escreveu no jornal. Realmente, essa masculinidade nós estamos em crise, nessa expressão de ser homem, de ser masculino, como alguém que exerce esse cuidado, né? Que na verdade é algo que Deus ordenou aos homens desde o começo, desde o Éden. O mandato que Deus deu ao homem para cuidar, né, e governar a terra. Então essa falta de cuidado é falta mesmo de hombridade, de masculinidade positiva, né, na nossa época. E é justamente isso que Paulo recomenda a Timóteo. Timóteo, seja pleno. Timóteo, seja cuidadoso. Timóteo, exerça uma liderança, uma masculinidade positiva, né? De influência, de assertividade, né? Exerça para com todos, porque Deus não te deu espírito de medo, de covardia, né? Espírito de amarelar as coisas, de não fazer as coisas, mas te deu espírito de poder, de amor e de moderação. E aí eu termino citando o último versículo aqui que eu quero comentar. 1 Timóteo 6, versículos 20 e 21, que é o fechamento dessa carta, onde Paulo diz assim: Timóteo, guarde o que lhe foi confiado. Evita as conversas inúteis e profanas e as ideias contraditórias do que é falsamente chamado conhecimento. Professando alguns, desviaram-se da fé. A graça seja com vocês. Então, resumindo esses dois versículos, meu amigo, meu querido irmão, ouvinte aqui dessa mensagem, guarde o que lhe foi confiado. Amém? Você recebeu algo precioso de Deus, eu tenho certeza. Ah, mas eu não sei o que eu recebi. Se você não sabe, você está recebendo agora uma palavra de Deus, de encorajamento, uma palavra de fé, uma palavra de esperança. Já é um bom e rico depósito que Deus está te dando agora, nesse momento. E eu sei que você tem mais do que isso. Guarde, zele, tenha cuidado com o que te foi confiado. Pessoas, famílias, amigos, né? Muitas coisas Deus tem te dado. Olhe ao redor de você. Guarde o que te foi confiado. E que a graça seja com vocês. Que a graça seja com cada um de vocês que me ouvem aqui nessa mensagem. Amém? Então eu deixo essa meditação com essa reflexão sobre nós. Reflita nesses dias sobre o cuidado com você mesmo. Como você tem cuidado de você mesmo? No corpo, na alma e no espírito. Reflita sobre isso. Reflita sobre o cuidado com a doutrina, né? Aqui Paulo fala de doutrina. Estenda esse conceito para tudo aquilo que diz respeito a Deus e a sua vida espiritual. Como tem sido a sua vida espiritual, né? Como tem sido a sua meditação na palavra, a sua busca do Senhor, a sua comunhão com Deus, né? Reflita sobre isso. E reflita como tem sido o seu cuidado com os outros, né? Aqueles que estão perto no teu núcleo familiar, aqueles teus relacionamentos, teus vínculos, tuas amizades, aquelas pessoas que passam no dia a dia perto de você, como tem sido esse cuidado. Amém? E guarde o que te foi confiado. Amém, queridos? Essa é a palavra que eu meditei nesse dia, com muito amor, com muita graça,
né? Cada vez mais que eu medito na palavra, mais eu amo o Senhor e a sua palavra. E que esse amor possa crescer na tua vida também e você possa se alimentar espiritualmente mais e mais desse pão vivo que desce do céu, que é a palavra do Senhor. Amém? Obrigado por ter me ouvido. Com a graça do Senhor, na segunda-feira que vem a gente continua a nossa meditação. Muita correria nesses dias, por isso eu atrasei essa postagem, mas estou cumprindo aí o compromisso dessa semana. E acompanhe os textos, né, da leitura bíblica dessa semana. Que Deus possa abençoar a tua vida e a gente se encontra na segunda-feira que vem. Amém? Deus te abençoe. Muito obrigado.